Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, só que dessa vez não de saúde pública, mas sim de imunologia. Eu sou um acadêmico do curso de biomedicina das Faculdades Integradas Norte de Minas. O meu grupo é eu, o Lucas, Sara, Débora, Ashley e Melissa. Nossa videoaula de conversa de imunologia, para o mesmo professor, professor Marcos. E hoje a gente vai tratar basicamente das moléculas de MHC e a apresentação de antígenos. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de avisar vocês, desculpe pelo áudio, que se não ficar muito bom, coloca um fone de ouvido que você escuta melhor. E eu também peço desculpas por você assim não conseguir ver uma imagem para explicar melhor. Mas se alguém precisar de alguma coisa, assim, quiser adicionar o que eu falar, ou quiser mudar alguma coisa no vídeo, faça um comentário aí embaixo que eu respondo para vocês. Se for uma dúvida sobre a videoaula ou alguma coisa assim, me pergunte que eu explico para vocês, ou então pergunta ao professor que a gente vai ajudar você, tudo bem? Eu tenho certeza que essa videoaula não será somente uma videoaula avaliativa para obtenção de nota na faculdade, mas como também será uma videoaula de aprendizado para quem está com dificuldade nessa parte da matéria, e como também essa videoaula ajudará você a fazer suas provas de imuno dos cursos da área da saúde, enfermagem, farmácia, nutrição, biomedicina, medicina, qualquer outro curso da saúde que você for fazer que tem imuno, pode ser que ajude você, tudo bom? Para que a gente comece essa videoaula, eu preciso que você saiba um pouco sobre o mecanismo geral de apresentação de antígeno. Bom, você está lá de boa em algum lugar, seja num parque, na sua casa, na sua cidade, né? Roça também pode ser, tanto faz, gente. E tem um corte no braço, e por esse corte entrou um micro-organismo. Primeira coisa que você tem que saber: esse micro-organismo, ele é um micro-organismo estranho, ou seja, não é uma coisa natural do seu corpo. Não é uma célula natural do seu corpo. E assim, abaixo do seu tecido, você vai ter uma célula apresentadora de antígeno. Seja uma célula dendrítica, seja um macrófago, ou seja um linfócito B. Essa apresentadora de antígeno, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Fagocitar. Fagocitar, comeu o antígeno. E esse antígeno vai para o fagossomo. E dentro da nossa célula tem uma outra partezinha da nossa célula, uma organela chamada lisossomo. E esse lisossomo, ele é responsável pela digestão intracelular. E nessa digestão intracelular vai produzir o quê? Coisas lá, enzimas, né? Coisas chamadas enzimas, que vão degradar essas coisas que estão intracelular. No caso, a gente está vendo aqui é o antígeno. Ou seja, quando o fagossomo está lá dentro com o antígeno, vai para o lisossomo vai produzir lá as enzimas que vão degradar esse antígeno. E quando esse então está degradado, ou seja, já fez toda a codificação, já reconheceu, já está tudo cortadinho já praticamente o antígeno, vai pegar esse antígeno e vai expor para fora da célula. Bom, como eu disse, apresentação de antígeno. Vai apresentar para quem? Vai apresentar para uma célula T. Essa célula T, ela é presente no nosso linfonodo. E lá nesse nosso linfonodo, essa célula T, ela vai ser reconhecida e ativando assim uma resposta imunológica. Mas seria difícil, tipo, a célula, vamos supor que está aqui na cabeça, vamos supor que está lá no pé, no braço, e ela tem que ir para o linfonodo, mas não conhece o caminho. É por isso que nosso linfonodo, a todo momento, everywhere, está produzindo as citocinas. E essas citocinas que estão sendo produzidas no nosso linfonodo, elas servem como atrativos para as células
dendríticas, né? Vamos supor que seja uma célula dendrítica que foi lá e fagocitou, ou seja, para um macrófago. Porque somente assim vai apresentar a célula T. Aí assim, está lá produzindo as citocinas, está sendo atraída. E essa célula ela vai vindo para a migração, né, para o linfonodo. Chegou lá, essa molécula de MHC que está apresentando o antígeno que foi fagocitado e tal, tem um receptor, que é a TCE. MHC, molécula de histocompatibilidade. Vai ligar o tecido lá para apresentar. E o PCR da célula receptora de antígeno, posso ter. As duas pegam e se ligam uma na outra, o MHC se liga com o TCR, e só assim não dá a apresentação de antígeno. Tem o segundo sinal, que é o coestimulador, que é mais embaixo da célula. Mas isso não interessa muita gente. Esse coestimulador é só para ativar a exposição clonal. A exposição clonal vai ser induzida pela pteridocina 10, que não é uma coisa assim que importa pra gente nesse processo. Então, assim, espero que vocês tenham entendido o mecanismo geral da apresentação de antígeno, né? Tem lá o antígeno, foi fagocitado, chegou lá, misturou com o lisossomo, produziu as enzimas que degradou, pegou parte desse antígeno e foi exposto pela molécula de MHC para fora da célula. Apresentou para o linfonodo e ativou. Preciso que vocês saibam disso. Quem não entendeu, volta um pouquinho no vídeo e assiste novamente. Eu vou continuar, tudo bem? Esse MHC, né, ele é variante. Nós temos dois tipos de MHC. O MHC ele varia tanto fisiologicamente como funcionalmente. A variação fisiológica do MHC são duas. Fisiologicamente são duas. Porque nós temos dois tipos de MHC. MHC de classe 1 e MHC de classe 2. O MHC de classe 1 possui cadeia alfa e beta, a outra também. Só que a fisiologia delas é a seguinte. Eu não tenho mais para mostrar, mas observa aqui. Né, faz conta que essa ponta aqui, né, que faz conta que é uma ponta. Essa ponta aqui, ela é a cadeia alfa 1, aqui a alfa 2 e aqui a alfa 3. Mudei a tortinha, não repara não. Nessa parte aqui do alfa 1, alfa 2, é a fenda onde fica presa o antígeno. E nós temos a cadeia beta, como eu disse, que é mais essa pontinha de cá. Essa pontinha, ela é chamada de beta 2 microglobulina. E essa beta 2 microglobulinas e alfa 3 ela fica mais presa na célula, enquanto a outra apresenta. Então, assim, a parte que apresenta é o alfa 1 e o alfa 2. Já na cadeia de MHC de classe 2, nós temos o alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Esse alfa 1 e alfa 2 vai ser uma cadeia desse lado. E o beta 1 e o beta 2 vai ser do outro lado. E o antígeno vai ser apresentado pela fração alfa 1 e beta 1. E a parte que vai ficar presa é alfa 2 e beta 2. Então as diferenças fisiológicas, né? O alfa 1, ele apresenta o antígeno pelo... O MHC de classe 1 apresenta os antígenos pelo alfa 1 e alfa 2. O MHC de classe 2 apresenta os antígenos por alfa 1 e beta 1. Entendeu isso? Vamos dar uma avançadinha em nossa videoaula. Esse alfa 1 e alfa 2, eles são ligados às células. Quais são as células T que eles se ligam? A célula T CD4, a molécula CD4 e a CD8. O MHC de classe 1 se liga à molécula do TCD8. O TCD8 é da parte do T citotóxico, ou seja, a célula T citotóxica que tem a molécula TCD8. E esse TCD8 ele é intracelular, ou seja, combate micro-organismos dentro da nossa célula. Isso é importante porque você tem que saber que o MHC de classe 1 vai atuar principalmente dentro de nossas células.
E o MHC de classe 2 é ligado ao TCD4 da célula T-helper ou T-auxiliadora. E essa T-helper, essa T-auxiliadora, ela combate micro-organismos extracelulares. Novamente eu repito, não entendeu? Volta um pouquinho e assiste, porque isso é importante. Principalmente para fazer nas provas de imunologia. Tudo bem? Essa molécula de MHC, esse TCR que eu falei no início, não sei se você lembra da nossa videoaula. Esse TCR, além de reconhecer os fragmentos do antígeno, ainda reconhece o MHC. Então, ou seja, cada um tem um formato: quadrado, retangular, estrela, triangular. Ou seja, cada um tem um formato diferente. E nesses formatos, é o formato do MHC, a fenda que vai encaixar. Aí nós chegamos à seguinte conclusão: o MHC é uma molécula codominante, ou seja, vem um pouco do seu pai e um pouco da sua mãe que você recebe. E o MHC, ele também, como ele é coestimulante, ou seja, ele é diferente, ele reconhece uma maior variabilidade de antígenos, o que é importante, de variabilidade, ou seja, vários tipos de antígeno, porque se isso não reconhecesse, seria um problema imunológico, daria muitos problemas, doenças, o que não vem ao caso. Tem que saber também que as moléculas de MHC, elas só apresentam antígenos se elas estiverem ligadas no antígeno mesmo, né? Se tiver o pedaço do antígeno. Se não tiver fragmentos do antígeno na célula, ela não vai apresentar antígeno. E essa molécula de MHC torna-se o quê? Desnecessária. E ela volta para dentro. Só que nós temos dentro do nosso corpo uma célulazinha chamada célula NK. Célulazinha má, né? Simplesmente chega e mata. E essa célula NK, ela assim, vai no reconhecimento, né, das nossas células mesmo do nosso corpo pelas moléculas de MHC. E essas moléculas de MHC, se a célula não tiver, ele conhece como estranho e vai lá, chega e mata. Ah, Lucas, então, e aí? E se eu não tiver antígeno no meu corpo? Gente, eu não sabia disso, mas eu fiquei sabendo hoje que o nosso corpo tem antígenos próprios dentro do nosso corpo. Então, com certeza, essas células vão lá e fazem o nosso próprio antígeno e apresenta. Isso não faz diferença alguma para o nosso corpo. Independentemente se tem ou não faz diferença alguma. A não ser pessoas que têm problemas de doenças de hipersensibilidade, alergias, alguma coisa do tipo. Mas isso não faz muita diferença, porque quem não tem problema vai estar apresentando antígeno normalmente. E o que não vem ao caso também faz as hipersensibilidades, que não é muito nosso tema. Só preciso que vocês saibam que para a molécula de MHC ficar exposta no citoplasma, para dentro, para o lado de fora, tem que ter fragmentos de antígeno. Então, assim, é importante você saber dessa parte que o MHC ele é variante, ou seja, tem variações, reconhece vários tipos de antígeno, que cada TCR tem um receptor específico para esse, no caso aqui quadradinho, mas pode ter forma de círculo, triângulo, estrelado, vários formatos. E assim, eu preciso que você saiba essa diferença, porque quando você for fazer uma prova de imunologia, o professor seu pode fazer uma brincadeira com você, fazer uma alternativa certinha, falar bem assim do MHC de classe 1 e falar que no final que ele liga no CD4, entendeu? Por exemplo, o professor adora fazer isso, não sei se é o caso de vocês. Ele adora mudar uma coisinha lá de nada, uma coisinha besta, que nem parece que nem vai fazer muita diferença, mas faz toda a diferença, o que torna a alternativa errada. Então, quem não anotou, quiser fazer uma anotaçãozinha, pode voltar um pouquinho no vídeo, entendeu? Outra coisa que é muito importante saber da molécula de MHC é as vias. Nós temos a via de MHC de classe 1, como também temos a via de MHC de classe 2. Eu
Lucas, como acadêmico, prefiro começar com a via 2, que é uma via muito mais simples do que a via da MHC de classe 1, que ela é uma via mais complexa e mais chatinha de você aprender. Só lembrando, MHC de classe 1 se liga ao CD8, combate micro-organismos intracelulares, e é ligado ao linfócito T citotóxico. MHC de classe 2 se liga a parte do CD4, combate micro-organismos extracelulares. Estou sem água e vossa porra está acabando. Extracelulares, que é ligado principalmente às células apresentadoras de antígeno, principalmente macrófagos e células dendríticas. O linfócito B, a principal função dele é produzir anticorpos, então não tem mais não é tanto, entendeu? Bom, essa via do MHC de classe 2, que eu vou começar para vocês, ela é uma via endocítica. Ou seja, o antígeno ele foi fagocitado, tem que lembrar disso. Extracelular, primeiramente, como eu disse para você, ele é fagocitado. Aí a organela lisossomo vai juntar com ele e vai produzir lá as enzimas que vão degradar esse antígeno. E enquanto isso, vocês têm que relembrar também que no retículo endoplasmático, para ser mais preciso, o rugoso, é lá que vai ser produzidas as moléculas de MHC. Ou seja, o retículo endoplasmático rugoso produz a cadeia alfa e beta do MHC. E para ficar estabilizada essa molécula de MHC, tem que ter alguma coisa lá. O antígeno está lá ainda, lá no fagolisossomo que virou, né, a molécula. Não tem como entrar no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele não vai liberar assim de boas assim, não. Então, o que acontece? Dentro do retículo endoplasmático rugoso vai ter um clips. Esse clips é chamado de cadeia invariante. Aí, o que vai acontecer? No alfa 1 e no beta 1 do MHC de classe 1 vai entrar esse clips. Aí a gente vai entrar numa outra organela, que é o complexo de Golgi. Qual que é a função dela? Armazenar substâncias, principalmente nas vesículas. Então, essa substância, ou seja, esse MHC que foi produzido lá dentro, ele vai ser exposto para fora e assim ele vai ser empacotado pelo complexo de Golgi e ficar armazenado numa vesícula. E essa vesícula também vai se ligar com a vesícula que está o antígeno. Aí pronto, ligou. Essa cadeia invariante, o clipe que estava lá, vai se soltar, vai se ligar ao antígeno e que vai ser exposto para a célula e pronto. Pronto para apresentação. Simples. Só isso. Mais nada. Para você ir bem na sua prova, você precisa saber disso de MHC de classe 2. Aprendeu isso? Cara, fechou a prova. Mentira, tem a MHC de classe 1 ainda que é um pouquinho mais chato. Bom, o MHC de classe 1, ela é uma via citossólica, né? Aí vamos supor que a sua célula foi parasitada por um vírus. E esse vírus, ou seja, quando foi parasitado, vai começar a obrigar os seus ribossomos, que fazem produção de proteínas, para fazer a produção de proteínas virais. Isso intracelularmente, tudo bom? Tudo certo? E essas proteínas virais elas estão lá expostas no citoplasma. Mas nós temos uma parte dentro do nosso corpo que é a ubiquitina. E essa ubiquitina ela vai tipo que picotar essas proteínas. E olha o que é interessante. Novamente, o MHC de classe 1 é produzido dentro do retículo endoplasmático. E lá dentro do retículo endoplasmático, né, esse daqui não vai ter o clipe, não vai ser necessário, porque nesse caso aqui, esse retículo endoplasmático ele vai estar fazendo o que? Transporte ativo. A todo momento, essa parte da membrana plasmática vai mandar coisas lá para dentro, as proteínas. E essa proteína viral também está no meio. E essa proteína viral ela já entra direto no retículo endoplasmático, ou seja, do retículo endoplasmático ela já se encaixa diretamente no antígeno. Ou seja, essa parte lá do antígeno que foi fagocitado, ou seja, a célula foi parasitada, né, por esse antígeno, pelo antígeno do viral, né? E essa parte viral, ela vai ser o quê? Mandada
cadeia do reticulado endoplasmático, onde está a cadeia de MHC pelo transporte ativo. E essa molécula de MHC vai se ligar a essa parte viral e vai o quê? Vai ser empacotado pelo complexo de Golgi, vai para a vesícula vai para fora e apresentou o antígeno. Pessoal, agora sim, vocês estão prontos para fechar a prova de imunologia. Lembrando, qualquer dúvida, deixa aqui no vídeo que eu respondo para vocês. Obrigado e tenham todos um excelente dia.